cara, eu sou Jackson Honey e estou continuando jogando Star Wars Force Arena, cara. E eu vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre líderes no nível máximo e sobre as cartas que eu acho que carregam a partida. As cartas aí que eu acho que realmente são as que fazem diferença quando você evolui elas no seu deck, tá bom? Então se você não tá inscrito, mano, se inscreve, deixa o like. Aqui é um vídeo todo dia de Star Wars, às vezes com partidas, com dicas e com conteúdo sobre Star Wars, beleza? Então bora aí pro assunto do vídeo. Mas antes, se você não tá inscrito no meu canal principal, meu amigo, se inscreve lá, porque apoiando ele você também apoia isso daqui, beleza? Então, bora lá, cara. Como vocês sabem, eu já tenho o meu primeiro herói aí no nível 8, que é o Ezra. O Ezra no nível 8, ele fica com essa cara aqui. 160 de ataque, de dano por segundo vai pra 233 e vida 2373. O que eu já falo pra você, cara, herói lendário no nível máximo não carrega partida. E muito menos segura inimigos que tem decks poderosos, cara. Porque o herói lendário, ele não carrega player fraco. Eu sei disso porque, mano, eu sou um player fraco, mano. Eu jogo por jogar esse jogo, cara. Eu não sou o melhor jogador do mundo, não. E eu sei por mim, cara. Porque eu tenho o herói lendário nível 8 e pra mim ainda é uma ralação do caralho de ganhar. Tudo bem que o Ezra não é um herói que vai ser tão mais fácil assim fazer uma partida, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo, cara, é que não importa o herói que você vai focar aqui em colocar no nível 8, cara. Se você não tiver um deck que apoie o cara, não tô falando nem de estratégia, cara. Eu não tô falando nem de fazer uma estratégia boa pro seu herói lendário. Eu tô falando de deixar cartas fortes realmente, cara. Você vai ter que passar um tempo investindo em deixar cartas fortes. Ou seja, se você não é casher, você vai ter que sacrificar algumas cartas basicamente. Você vai ter que ter foco em evoluir algum tipo, tanto do lado da luz como do lado negro. Vamos supor aí, você tá jogando o jogo há bastante tempo e seus dois lados não estão tão fortes, nem o lado negro nem o lado da luz. Se você quiser que algum desses dois lados fique mais forte, você vai ter que focar em conseguir cartas só para um desses lados. No momento é o que eu tô fazendo. Eu tô focando em jogar as partidas sempre do lado da luz para conseguir cartas aí do lado da luz. Pelo menos a maioria ser do lado da luz. Então, o que eu tô tentando fazer é deixar minhas cartas épicas, raras e comuns nos níveis mais altos que eu consigo. Ou seja, as cartas épicas, raras e comuns que eu utilizo, cara. Então não adianta eu ficar evoluindo cartas que eu não utilizo. Exemplo aqui, por exemplo, o Torreão, a Laser Imperial. Ou, por exemplo, aqui, esse outro aqui, o ATDT. Não adianta eu ficar evoluindo cartas que eu não vou utilizar. Então eu tenho sempre que estar evoluindo as cartas raras, épicas e comuns que eu utilizo. Então as outras eu evoluo futuramente. Eu vou evoluir preferencialmente esses três tipos de cartas. Por que esses três tipos de carta são importantes? Porque fora o seu lendário e o seu exclusivo, são esses outros três tipos de cartas que vão carregar sua partida. Eu sei disso porque eu já enfrentei muitos caras com decks absurdamente fortes, cara. E o que eu percebo é exatamente isso, cara. São cartas épicas que me atropelam, são cartas raras muito fortes que me atropelam e principalmente, cara, são cartas comuns. Exemplo, aqui, ó, do lado negro, os espadachins devorandianos. São cartas que fazem muito dano, cara. Cartas comuns que, olha, elas vão aqui, ó, do nível 1. Vou mostrar com os espadachins aqui. Olha lá, elas vão do nível 1 até a caraiada do nível 4, mano. Vai pra 698 de vida. E olha o poder de ataque dessa criatura. 503, mano. De dano por segundo é 219. Cara, e é um bicho que ataca muito rápido, cara. Vai muito da sua vida. E uma outra coisa que dá problema, cara, nas classes mais altas aqui que eu tô, 15, 16, 17, é essa aranha, o droid assassino separatista. Olha essa criatura aqui no nível máximo dela, meu amigo. No nível 21 de vida vai pra 3.260, cara. O problema não é nem esse bicho ter tanta vida, o problema é que esse bicho ele tem muita defesa, cara. Às vezes a gente bate e demora pra tirar a vida dessa criatura, não é pela quantidade de vida que ela tem, e sim pela resistência que esse bicho tem, cara. Ele não faz tanto dano, mas mesmo assim fica colocando aquelas outras aranhinhas que faz você perder um tempo desgramado até você destruir ele, cara. Então é um bicho realmente que dá trabalho se ele tiver no nível máximo, cara. É por isso que eu falo, evoluam suas cartas épicas, raras e comuns, as que vocês mais jogam sempre, cara. Uma outra carta aqui
que também dá trabalho aqui do lado da luz é quando o cara coloca aí um desses tanquinhos aqui também no nível máximo, cara. Por quê? Esse tanquinho, ele até que tem uma resistência boa. E olha a vida dele. Vai pra 5.268 e de dano por segundo, 237. Não é tão alto dano por segundo, mas o poder de ataque é 544, mano. E esse tanquinho, ele anda, ele vai pra baixo da torre, ele foca sua torre, ele foca líder. E ele tem muita vida, cara. Assim, ele tem muita vida, mas ele não é uma carta tão resistente. Ele não absorve tanto dano. Ele não é tão bom assim como o droidzinho, que vai aguentar mais porrada. Aquele droidzinho lá, a aranha que eu mostrei. Mas mesmo assim, cara, é uma carta muito foda no lado luminoso quando você tem ela evoluída no máximo, cara. É por isso que eu falo, as cartas que carregam uma partida, pelo menos assim, no meu ponto de vista, tá, gente? As cartas que vão estar sempre carregando uma partida são esses três tipos, épica, rara e comum. Você pode ter um herói lendário no nível 8. Se suas raras, épicas e comuns forem fracas, não adianta nada, meu amigo. Então, você pode ter até um herói lendário nível 3, nível 4, nível 5. Se você tiver uma carta épica, rara e comum de suporte pra esse deck, mano, esse deck, ele vai chegar nas classes mais altas também sem problema nenhum, cara. Porque o que o líder tem de diferente é geralmente a habilidade especial dele e o que o exclusivo faz, cara. De resto, o deck vai ser basicamente a mesma coisa no lado luminoso. Por exemplo, um deck de Ezra e um deck de Ahsoka Tano é praticamente o mesmo. Se você tiver as cartas evoluídas e for jogar, por exemplo, aí com algum outro personagem do lado luminoso e variar ali, não tem importância, porque o seu deck vai ter sempre cartas compostas fortes. Então, por isso que às vezes tem muito, quando você chega na classe 15, você vê muito cacher com as cartas próximos do nível máximo, lá com torres no nível 24, e ele tá jogando lá com, por exemplo, aí um Snoke nível 2, nível 3, nível 4, porque pra ele não vai fazer tanta diferença, porque as próprias cartas épicas, raras e comum carrega a partida pro cara. Então se ele enfrentar alguém que tem um deck que tem as cartas mais fracas, ele vai passar por cima do mesmo jeito, independente aí do herói lendário, cara. Eu tô falando isso porque, cara, é a minha experiência jogando, mano. Então, se você não tá inscrito e esse vídeo serviu de alguma coisa pra você, cara, eu espero realmente que tenha servido pra você, cara. Foque aí em cartas raras, épicas e comuns. O herói lendário, ele vai evoluir ao passo dele, mas não ele que vai fazer a diferença, mano. Então, se você não tá inscrito, se inscreve aí, deixa o like e fui!